Olá, amigo! Olá, amiga varejista! Tudo bem? Aqui é o Luiz Cláudio Melo. Um prazer recebê-los em mais um 360 Varejo Cast. Mais um dia especial para nós. Então, nós temos um convidado. Primeiro, quero trazer de novo aqui o Renato Avó. Tudo bem, Renato? Olá, Luiz. Tudo bem? Olá, você varejista, você empreendedor, empreendedora. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 360 Varejo Cast, o episódio de número 13. Episódio de sorte, né, Luiz? De Nossa, sorte. Que beleza. Como vocês já estão acostumados, é aqui nesse lugar, no 360 Varejo Cast, onde nós discutimos assuntos sobre gestão de varejo, nós tratamos sobre muitos assuntos importantes que impactam a sua vida como varejista. A gente fala sobre gestão, nós falamos sobre empresas familiares, trazemos notícias do varejo e a nossa expectativa é que tudo aquilo que é produzido aqui seja de fato relevante para vocês. E hoje o assunto que a gente está trazendo é um assunto muito especial que foi sugerido por um assinante nosso, né? Sim. Um dos diversos que interagem com o nosso conteúdo, e eles mostram uma maturidade muito grande, mostram um pouco da qualificação das pessoas que interagem com o nosso 360 Varejo Cast. E o Antônio Mendes, de Salvador, ele traz aqui ele manda uma mensagem para a gente bem interessante que diz assim: olá, pessoal do 360 Varejo Cast. Eu gostaria de apresentar uma sugestão de pauta, que é a sugestão do ESG. Muitos têm falado sobre esse tema e eu vejo muita confusão, especialmente dentro do meu ambiente de negócio. Sou importador e tenho lojas do material de utilidades para o lar. Gostariam que vocês explicassem melhor sobre a ESG e por que se pouco fala sobre governança. Olha que legal, Renato. Sim. Mostra muito dois pontos. Primeiro, como é um assunto atual, né? Mostra também a qualificação, né, das pessoas que interagem conosco. Sim. E para isso, a gente traz, obviamente, uma pessoa de porte, né, um profissional que a gente já vai apresentar, um profissional muito gabaritado sobre o assunto, um profissional que eu já conheço há muitos anos. Trabalhamos muito numa empresa e de anos para cá ele vem se tornando uma referência quando o assunto é ESG. Flávio Greenberg. Puxa, que prazer ter aqui você conosco. Prazer é todo meu, Luiz, Renato. Satisfação e, como você bem falou, né? Após tantos anos estamos aqui falando de um tema tão importante e fundamental para as 3 siglas que eu costumo dizer que é o ESG, que é para a empresa, para a sociedade e para o governo. Sim. Exato. Então, exato. o ESG ele está por todos os lados, né? Então, obrigado pelo convite. E o mercado complica muito esse assunto, né? A intervenção desse profissional que nos acompanha, né, Flávio, mostra muito isso, né? Então, o empreendedor, o varejista, a empreendedora, muitas vezes olha para a sigla, sabe o que significa, mas tem aquela percepção, puxa, isso é para empresa grande, não é para minha empresa, não é para o momento que eu estou, né? Por isso a nossa intenção de trazê-lo aqui como convidado, um estudioso do assunto, e quanto mais se estuda, mais você tem capacidade de deixar as coisas mais simples para quem te acompanha, né? Para quem acompanha as tuas palestras sobre o tema, os teus comentários sobre o tema. Porque a nossa intenção é que a nossa audiência, né, o empreendedor, a empreendedora, ele entenda de uma vez por todas o que é ESG. Não só entender o que é, né? Mas principalmente como ele pode aplicar na empresa dele, no momento da empresa dele. Cada empresa varejista vai estar no momento. E quais são as ações que ninguém fala que é ESG. Quais são as ações que fazemos todos os dias no nosso negócio e que podem ser enquadradas numa dessas letrinhas, né? Dessa sopa de letrinhas. Né? Perfeito, Renato. Até porque então nosso desafio de hoje vai ser com que cada um ao final desse videocast saber... então eu já pratico, já tenho algumas práticas ESG. Olha, eu tenho a oportunidade de deixar o mais tangível possível. Sim, perfeito. Então, se ao final do vídeo todo mundo falar que entendeu, que já vai sair praticando, missão cumprida. E deixa eu Missão pegar cumprida, esse gancho. exato. Por favor, a gente conta com o seu like,
Toque aí, clica no botão, no sininho para que você receba os nossos conteúdos, visite o nosso site, interaja, proponha pautas. A gente adora receber sugestões, nós gostamos muito da interação de vocês todos. Então, agora a bola é com o Flávio. Flávio, Então, vamos lá. Vou pedir o apoio da produção já para colocar a primeira figura, para colocar todo mundo na mesma página, então, dessas 3 siglas, né, do ESG. Então, o ESG, na verdade, ele é uma composição de 3 siglas em inglês, que em português quer dizer o meio ambiente, social, o S de social, e o G de governance, que é a governança de uma empresa. O que isso tem a ver com o mundo dos negócios? Então, vamos trazer isso para a parte prática, né? Durante muito tempo, o empresário ele tomava a decisão dos negócios buscando a rentabilidade e ponto. Isso não é nenhum problema e vamos deixar bem claro que não é nenhum demérito uma empresa continuar nascer. a fazer também, né? Exato. Exatamente. Vamos dizer que uma empresa no vermelho ela não vai ser verde. Exato. Vamos já começar por aí. É. Bom, o que o ESG ele trouxe de diferente, né? Ele trouxe algumas provocações maiores de que uma empresa, na hora de tomar sua decisão do negócio, seja para um novo produto, para sua expansão, né, um jeito novo de fazer seus processos, para que ele olhe, sim, outros 2 pontos. Além da rentabilidade, também o meio ambiente e a parte social. Por quê? Entrando um pouquinho na parte técnica, mas isso não veio do nada. Estudiosos, e aí a parte mais científica da história, prometo que vai ser a parte mais técnica que eu vou falar de hoje, tem evidências de que a Terra está num superaquecimento. Então, esse movimento fez com que começasse a ser uma movimentação, falar, olha, não adianta só um determinado segmento aqui de organizações ficarem com essa tensão, enquanto que empresas não estão se responsabilizando. Então, foi uma das formas de trazer as empresas como também responsáveis por esse cuidado. Por quê? Esse aquecimento climático, ele também acaba provocando também a parte social. Você começa a ter escassez, ou você começa a ter inundações, então... Não tem jeito. A conta volta. Não tem jeito. A natureza devolve nos extremos climáticos. Perfeito, Renato. Então, essa figura eu queria aproveitar aqui como nosso apoio, porque, por exemplo, né, quando uma empresa ela vai tomar o cuidado, né, uma decisão, ela tem que olhar primeiro o meio ambiente. Em que sentido? O que nós fazemos que impacta o meio ambiente? Seja na parte de descarte de resíduos ou da poluição das suas produções, uma série de coisas. E, por outro lado, ela tem que fazer a outra pergunta contrária. Mas espera aí, se esse meio ambiente for afetado amanhã ou depois, o que vai impactar o meu negócio? Então, o ESG ele faz a provocação da dupla materialidade. O quanto que eu provoco e o quanto que eu sou impactado. Então, isso do ponto de vista do E. Do S, é a mesma provocação. O que eu faço que eu estou contribuindo com a sociedade? Não só meus clientes diretos, com a sociedade. Isso vai depender muito, já aproveitando um gancho que nós vamos falar para frente, depende do porte da empresa. Por quê? Uma microempresa, ela também está inserida aqui. Só que a microempresa, ela começa no raio de atuação dela, que pode ser o bairro. Sim. Pode ser o município onde atua. Pode ser a rua onde ela está instalada, a loja física dela está instalada. Né? O jeito que ela joga o lixo fora vai impactar a rua onde ela está instalada. É isso, Renato. Já uma média empresa, por exemplo, ela tende a vender para num raio um pouquinho maior. Então, essa pergunta da sociedade, ela começa também a se perguntar um pouquinho mais. Então, tudo depende do raio de atuação de uma empresa. É isso que vai diferenciar o ESG de uma empresa de micro porte para uma de grande porte. E uma frase que um grande colega fala para mim, eu gosto demais, é: toda grande empresa um dia foi micro. Exato. Certamente. Então, o S é esse olhar falando da parte social, o quanto que impacta e que é impactado. E o G, a governança, é a forma de uma empresa fazer negócio. Apesar das siglas serem conhecidas como ESG, e eu não coloquei a figura à toa aqui, a governança é a base de tudo isso. Se a liderança de uma empresa ela não tem isso na sua cultura e como real propósito, não adianta. O máximo que uma empresa vai conseguir são iniciativas pontuais. Então, por exemplo... E que muitas vezes vai parecer até marketing do que iniciativas ESG de verdade, né? Perfeito. Isso acho que vale já a pena nós deixarmos claros. Então, o que é o ISG ou ESG, ou no Brasil que falamos ASG? ASG, que é o ambiente. Né? Isso. E até tem a parte financeira que chamam do SAC,
que é o social, ambiental e corporativo. Tá. Conhecido pelo Banco Central. Isso é um trio, né? Um trio de letras que elas são indissociáveis, né? Você não pode falar de um tema sem falar dos outros. Perfeito. Né, Flávio? Eles estão integrados. Se qualquer empresa que está falando de jornada ESG tem que estar integrado. Não faz sentido uma empresa... Não faz sentido quando estamos falando de ESG, tá? Lógico que todo impacto positivo vai ser benéfico. Sim. Então, uma empresa que só tem ali a sua área de segurança do trabalho, não tem problema. Vai ter ali o cuidado com o colaborador, vai ter o cuidado ali com a parte social em volta. Não, só que isso não é ESG. Sim. Também a gente não pode esquecer que uma empresa que ela produz, toma cuidado com a parte de reciclados ou tem produtos de impacto positivo, então nós também não podemos falar que é uma empresa ESG. E uma empresa também, claro, aí que tem problema, que tem a sua governança ótima, ali as melhores práticas, né, de um conselho, de uma gestão, também nós não podemos falar que é a empresa ESG. Legal. Eu queria já começar a trazer a bola para o campo do varejo, né? A gente tem, embora nós sejamos especialistas no tema do varejo, o legal de toda essa jornada que a gente vem construindo como consultores, como executivo, como consultores, e agora nessa jornada do cast, né, que a gente vem produzindo frequentemente, é que nós temos sido procurados por empresas que não são necessariamente varejistas. E é muito fácil de entender porque uma indústria nos procura também, ou né, uma empresa que é B2B total, porque pelo simples fato daquilo, como nós sempre falamos, tudo deságua no varejo. A relação CNPJ-CNPJ, no final quem paga a conta quem é? É o CPF, não é? Então, as empresas que percebem, industriais, inclusive, que ela precisa ter a sua parte de responsabilidade nisso, como em toda a cadeia de distribuição, e em particular o varejista, que é o cara da ponta, ele precisa também fazer a sua parte. A gente queria trazer agora a bola para tentar trazer uma luz de que esse assunto não é só para a grande empresa. Esse assunto também é para as milhares de pequenas e médias empresas espalhadas pelo Brasil e no mundo, né? Eu queria, como você vem se especializando muito nisso, Flávio, e você vem produzindo assim conteúdos de muita relevância, né? A gente vem acompanhando de perto a sua trajetória, você vem falando muito disso. ESG não é só para a grande empresa, né? Traz um pouquinho dessa tua visão e compartilha aqui com os nossos amigos e amigas. Perfeito. E aí eu vou partir do princípio que temos telespectadores assistindo. Telespectadores se usam na internet também, né? Se usa. Não é antigo não, Flávio. Não é antigo não. Segue o jogo. Não denunciou a idade não. Segue. Então tá ótimo. Pelo seguinte, vamos partir da parte mais óbvia, que uma grande empresa, ela tem na sua cadeia de suprimentos pequenas, médias empresas. Então essas grandes empresas que hoje têm a prática ESG, eles vão começar, e já começaram, a cobrar essas mesmas práticas dos seus fornecedores. Isso. Não usando aqui empresas, mas nós já vemos notícias de empresas que falavam: eu não sabia que meu fornecedor tinha práticas de trabalho análogo à escravidão. Sim, não, exato. Quer um exemplo? É você comprar um produto que ele foi contrabandeado e você falar que não sabia. Sim. Então, o ESG ele já começa olhando a cadeia de fornecimento. Então, para quem está nos assistindo, se a sua empresa, seja de pequeno ou médio porte, já atende uma grande empresa, vale a atenção. Em algum momento, essa grande empresa vai demandar uma postura, Perfeito. um processo, um jeito de fazer negócios diferente de você. Perfeito. E essa pergunta me deu um insight. Agora, Luiz, se vocês me permitirem, que eu vou explorar um pouquinho mais. Então, Claro. Vamos falar primeiro do cliente ali dessa empresa. Então, primeira coisa, o B2B ele já vai começar a exigir as práticas sustentáveis. Esse é um. Um segundo é que os clientes, os consumidores, eles estão cada vez mais atentos a isso. Então, na época, quando aconteceram alguns escândalos com esse tipo de produto, eu li casos falando que alguns consumidores pararam de comprar. Então, o consumidor está começando a também se sentir responsável. Ainda está numa escala não muito grande, ainda, mas né? já é um ponto de atenção. Um terceiro ponto, e aí sim vamos começar a falar do governo, que eles vão começar a dar incentivos
Eu estou falando antes de legislação até. Certo. Então, se a sua empresa ela quer expandir os negócios, isso começa, sim, a ser visto pelo governo como, olha, então, você tem as suas práticas adequadas? Olha, eu posso te dar um incentivo aqui. Como o banco já tem linhas de créditos voltadas para o ESG, então, olha o quanto que isso pode ajudar, inclusive, uma pequena, média empresa. E não são ferramentas complexas. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente. Não é nada de outro mundo. De repente, uma microempresa ela até tem mais práticas ESG do que uma grande empresa, por incrível que pareça. Que ela tem uma facilidade um pouco maior pela estrutura pequena que ela tem. Perfeito. Claro, Né? está na mão do dono. Está na mão do dono, vezes, está na né? mão do empreendedor, né? Da empreendedora. E eu vou fazer questão de compartilhar com vocês daqui a pouco qual que é essa diferença de aplicação do ESG nos diferentes portos. Mas então, começa a ter ali, então, independente do porto da empresa, essa corresponsabilidade sobre o tema. Né? E isso sem contar que a empresa ela pode, inclusive, dar ainda mais um engajamento para as pessoas que fazem parte dela. Sim. Então, imagina uma empresa varejista de um bairro onde ela demonstra práticas que ela colabora com a sociedade local. Sim. E ela começa a comunicar isso de forma mais simples possível. Claro que a comunicação tem que ser fidedigna, com mensuração, com práticas ali tangíveis. Tem que ser verdadeira, né? Sem Obviamente. dúvida. E já dando alguns passos para trás, então, quando a gente fala de ESG, duas coisas eu não vou deixar muito claro aqui, porque já é o ponto de partida, que é ética e compliance. Sem isso, o jogo não começa. Então, usando o exemplo da empresa de bairro, imagina que os colaboradores, vendo que a empresa está colaborando com a área local, eles vão se sentir realizados de fazer parte daquilo. Então, cria ainda mais o engajamento dos colaboradores de uma empresa. Isso, de novo, independente do porte. Então, uma empresa do varejo, ela começa assim a tomar cuidado. E onde que entra a governança nisso? A governança que vai dar diretriz. A governança, na verdade, é que vai dar o tom para os demais pontos da empresa. Então, não adianta as práticas ESG começarem em áreas operacionais onde o propósito da empresa não é esse. O máximo que a empresa vai ter vão ter iniciativas mais pontuais. Não Sim. quer dizer que uma empresa com uma jornada ESG, né, bem desenvolvida. Agora, por exemplo, você pega o caso do Antônio Mendes, que sugeriu a pauta do ESG. Ele comenta que ele é importador. Olha só, olha que interessante isso. Ele é importador e distribuidor. Ele é importador e tem lojas de varejo de produtos para o lar. Ou seja, ele tem conexão com a China, em grande medida, e tem o varejo como canal de distribuição. Então, você veja, digamos assim, a dramaticidade que tem de decisões. Ele é, obviamente, como você falou muito da questão do patrocinador, né? A pessoa que toma a decisão. Mas ele tem, entre os fornecedores deles, empresas fora do Brasil, que às vezes você tem dificuldades de controlar todo o processo de produção. De conhecer a cadeia, né? De conhecer a cadeia, claro. E você ainda tem o canal final varejista, né? Então, é evidente que, eu diria para você que é praticamente impossível você controlar de ponta a ponta. Né? Desde o insumo, né? Até o último... Até o produto acabado. Né? Exato, até o último ponto da cadeia, que é ali a distribuição para o CPF. Né? É. Mas dá para fazer muita coisa. Entre o nada e o tudo, muita coisa dá para fazer, correto? Perfeito. Flávio? Para quem olha essa jornada... Perfeito, porque vamos pensar no pequeno e médio empreendedor aqui no Brasil. Se ele já olha essa jornada e fala, nossa, mas eu vou ter que ir lá na China saber se as práticas do cara estão adequadas e tudo, ele já nem começa. Não Sim. começa. Ele não começa. Ele já nem começa. Agora, tem um ponto, Luiz, e tem uma frase que eu gosto muito que falam, né? O bom é inimigo do ótimo, mas você não pode perder o ótimo do seu radar. Exato. Você tem que ir caminhando e você tem que construir isso. Né? Então, o exemplo do Antônio Mendes em Salvador, inclusive, Salvador lançou um comunicado para as indústrias ali, falando da composição do saco plástico para as empresas do varejo comercializarem. Olha só que nível que está chegando. Isso é um custo. Sim. Se você for olhar o pequeno e média empresa, isso vai ser um custo adicional para ela ter que se adequar. Imagina quanto de sacola que eles já não compram para fazer essas operações e agora vão ter. Ainda mais no que se mercado adequar. brasileiro totalmente orientado para preço. Perfeito. Né? Preço baixo, preço baixo, preço baixo. Perfeito. Cada insumo, cada valor adicionado ao custo, ao CMV do produto é um problema a mais que ele vai ter que gerenciar. Diminuir ainda mais a margem do Mas varejista. Claro. alguém vai ter que pagar essa conta no final. Sim. Né? É isso. É por isso que eu estou pegando esse exemplo, porque ao se adequar a essa... Na verdade, não chega a ser uma legislação, mas é uma recomendação setorial para o setor varejista.
Não quer dizer que é uma empresa ESG. As empresas vão se adequar, vão atender, mas não quer dizer que seja ESG. Então, acho que o que vale de ponto de partida é qualquer lei, qualquer obrigatoriedade que surja daqui para frente, não é a empresa cumprir que ela vai falar que ela é ESG. Ela vai estar sendo compliance, ela vai estar atendendo a normas como já existem hoje. Sim. Então, o que diferencia um pouco essa parte do ESG é você saber isso em prol do negócio para que ele gere valor tangível. E é um valor que a gente chama de valor compartilhado. É o valor para a empresa, mas esse valor gerado ele também vai beneficiar a sociedade, o meio ambiente. Usando essas 3 letrinhas. E essa questão do valor organizacional eu queria compartilhar aqui para ficar mais tangível para quem está vendo que o ESG, então, ele não é uma diferença para grandes e pequenas empresas. Por favor, se puderem colocar no slide 2, a produção. Produção, pode, por favor? Isso. 2. Então, esse daqui é o ciclo do valor organizacional. E aí, qualquer reflexão que o pessoal que está nos assistindo faça, olha, minha empresa está assim, é mera coincidência. Porque o primeiro ponto ali, ó, gerar valor organizacional. O que é isso? Quando uma pessoa abre uma empresa, ela vai pensar primeiro o seguinte, ela identificou uma necessidade na sociedade, primeiro ponto. E aí ele vai pensar, tá bom, mas para eu atender essa necessidade eu tenho um custo. Como é que eu vou pagar esse custo e como é que eu também vou sobreviver? Então é gerar resultado. É o primeiro ponto de partida. Uma empresa que ela não consegue gerar resultado, olha só como as coisas são conectadas. Ela não vai conseguir manter o emprego dos colaboradores. Perfeito. Social. Ela não consegue se manter de pé. É isso. Ela não se mantendo, ela não vai atender às necessidades da sociedade. Pronto. Tá bom. Então, primeiro ponto tá e fora que vai buscar as práticas mais simples do qual que é o insumo mais barato. Sim. E aí vai para o meio ambiente. Eu vou descartar de forma, não é muito caro descartar, não vou jogar aqui tudo. Então, gerar valor organizacional é o ponto de partida. A empresa tem que saber gerar resultado. Ou seja, como eu sou social, como eu sou ambientalmente correto, gerando resultado, né? Gerando Exato, resultado. perfeito. É uma inversão, né? Perfeito. Então aqui, claro, é a empresa ela já buscando meios para gerar o seu lucro ali, que é para ela poder reinvestir no negócio, né? O segundo ponto que eu chamo é o proteger valor organizacional. O que é isso? É a empresa ela ter a sua gestão regulatória para não tomar multa. Porque senão, aqui eu estou falando muito assim, basicamente, tá? Que aí tem gestão de riscos, tem uma série de coisas, mas a empresa ela vai começar a se atentar, peraí, o que a parte municipal me obriga aqui? Pronto. Eu vou fazer isso para não tomar multa, porque senão todo o meu esforço de gerar resultado ele vai ser... Vai comprometer uma parte do meu resultado que eu vou precisar pagar numa multa para o poder público. Exato. É isso. E aqui, gente, então estamos falando... Vou sempre partir do princípio da pequena e média empresa, Perfeito. porque na grande já vai ser algo obrigatório, né? Perfeito. Empresa, É legal isso. né? Isso é bastante importante, né, Flávio? Porque muitas vezes o pequeno varejista, o pequeno negócio, ainda na sua fase inicial, muitas vezes ele, aqui no Brasil principalmente, ele acaba se ancorando no que a gente chama da informalidade. Né? Que existe no Brasil. O Brasil é um país bastante informal. Em todas as grandes cidades brasileiras você vê uma 25 de março, você vê ruas populares de comércio, o chamado comércio popular, muitas vezes ancorado na informalidade. Se esse varejista tem o seu resultado e o seu resultado está estruturado com base na informalidade, ele já não atendeu o teu primeiro princípio ali. Ele já não gera valor. O negócio não tem lucro. Perfeito. Se não fosse a informalidade, não tem lucro. Então, ele tecnicamente, vou exagerar, ele não existe. Isso. Ele só existe porque você só nega. Exato. Né? Isso é um ponto importantíssimo, Renato. Inclusive, nós fizemos um podcast só para falar sobre esse tema. Sim. Sua empresa só sobrevive por causa da informalidade? Né? Então, quando a gente fala de governança, quando a gente fala do S, da sociedade, a tendência é que a gente percebe um ruído tão grande no que se fala hoje sobre ESG, sempre levando só para o tema da sustentabilidade, que ela é muito importante, mas ela não é desconectada do assunto. Não é. Então, Não pode você ser, não né? pagar seus impostos... Isso é uma antiprática, correto, Renato? O Renato tem falado isso sempre. Você tem que dar lucro dentro das regras do jogo. E hoje, mais do que nunca, dentro das regras da sustentabilidade, da diversidade, né? Do impacto social que você causa. Você falou do bairro, no seu bairro. Isso. Como que eu posso ajudar aquela minha vizinhança ali?
não é? Exato. Quando a gente fala de qualquer um desses pontos que a gente vai percorrer, não dá para dissociar as 3 letras, não tem. Sim. Claro que em alguns momentos uma vai puxar mais que a outra, mas você falou um ponto super importante. A governança, deixar claro que governança é a gestão da empresa. Isso, para não ficar um nome gestão, tudo, né? Uma coisa... Quando fala de governança, a gente já pensa na cadeira do conselho ali, já é algo maior e não é. Vamos pensar assim, que a governança, quando a gente está falando aqui, é a forma como a empresa ela é gerida e como que ela vai ser controlada. Seja pelo o dono ali da padaria do bairro, né? O dono da Bomboniere, tem a sua governança ali. Sim. Né? Sim, Só para não assustar muito, o nosso papel aqui está sendo esse, né? Deixar claro. Então, essa proteção do valor organizacional já é para fazer jus àquele valor que foi conquistado. E vamos lembrar, vocês falaram de sonegação, um ponto importante, né? Quando eu sonego, eu estou deixando de fazer com que onde eu estou não arrecade. Exatamente. E se eu não estou arrecadando, eu não vou converter isso para a população local. Ou eu vou ter que criar mais impostos para poder... Exato. Você pega uma empresa do Simples Nacional, que é um pacote de tributos que tem lá dentro, você tem tributos municipais. Isso. Né? Então você está deixando de contribuir para o seu município, para o seu bairro, não é? Isso. Você tá, E aí, eventuais impactos positivos da melhoria do teu bairro, da tua rua, do etc. asfalto. Do asfalto da sua rua, da obra, do metrô que vai chegar perto da sua loja, etc. Né? Em qualquer cidade brasileira. Isso. Ele vem da onde? Ele vem de impostos. Exato. Nós podemos, claro, no Brasil, nós podemos reclamar do peso da carga tributária. É uma outra discussão. É uma né, outra Renato? discussão. Mas nós só temos legitimidade para reclamar se nós pagarmos. Exato. Né? Perfeito. Por isso que aqui, quando a gente fala do varejo, né, então a proteção de valor, o que, que é? É eu contratar, mas pagando os direitos trabalhistas para quem eu estou contratando. Né? É mais nesse arcabouço de tomar cuidado com a parte legal da história. Né? Certo. O terceiro ponto, aí sim, ó, a empresa está gerando resultado, eu estou protegendo já os meus valores organizacionais, aí eu posso olhar para fora porque a gente já toma aquele cuidado de como é que agora eu contribuo mais com o local onde eu estou. Então, se tem uma escola no bairro, será que eu posso fazer alguma doação? E aqui sim eu estou falando de doação. Porque aqui é um ciclo que eu estou falando de como é que a empresa ela tem que ser conduzida para o ESG. Então, primeiro ela passa e aí sim, ela deixa de olhar um pouquinho para dentro e ela começa culturalmente a contribuir para o lado de fora. Então, podem ver que alguns bairros, né, se vocês olharem, tem lá uma pracinha que é preservada por uma empresa X. Pela empresa Exato. que está lá. Sim. Essa é a terceira etapa. Por quê? Uma empresa que ela não passou ainda por essa terceira etapa, ela não tem culturalmente ainda a visão do ESG, do impacto fora do negócio. Então, aqui começam sim as boas práticas, que através de filantropia, de doações. Passando por esses 3 pontos, aí sim a empresa traz isso para integrar valor. Ou seja, como é que o meu negócio... Como é que eu gero esse valor para a sociedade, para o meio ambiente, através do meu negócio? Que não é mais a doação ou projetos pontuais. É o negócio que eu criei, como é que eu maximizo esse valor para fora. Porque uma coisa é você fazer a doação ali para a escola, tá tudo certo. Mas se eu tenho uma loja de material escolar, por exemplo, eu falo, peraí, será que eu também não posso aqui criar um tipo de produto para um pessoal que de repente é baixa renda na escola e eu posso contribuir? Pronto, você já está começando a integrar o seu negócio com a parte social. Ou como é que eu faço para fornecer mais empregos para onde eu estou, justamente de alguém da escola? Como é que eu faço para criar essa conexão? Entende como as coisas elas vão se conversando? Total. Você está falando aqui, está me dando alguns insights, por exemplo, né, quando nós vamos contratar o serviço, um serviço de qualquer natureza. Tudo que você puder contribuir com essa visão do social, né, da governança, do impacto ambiental, contratar empresas pequenas, né? Porque você fomenta ainda mais essas empresas de pequeno porte, né? Você faz o dinheiro circular naquele ambiente que precisa mais do que nunca desse recurso, né, Flávio? Perfeito. E é esse que é o cuidado hoje, e entendo que para o empreendedor é uma dúvida, porque ao ele contratar alguém local, ele tem que ter certeza de que não vai impactar no valor que ele está gerando. De não ser uma empresa informal, que sonega todos aqueles pontos. Exatamente. Então, se a cadeia a cadeia de valor ela não começar certa, você pode prejudicar um outro negócio. Assim, ao mesmo tempo que é simples, é só um pequeno cuidado. Só que é uma profissionalização de qualquer empresa, né? Aqui a gente está falando de como é que você vai abrir sua empresa e fazer da melhor forma. Não dar o jeitinho. Que falam jeitinho brasileiro, mas não é não, porque falam que, como nós somos colonizados, nós aprendemos com alguém, né? Sim. Então não sei se é o jeitinho brasileiro, verdade. não. Então, essa integração do valor é isso. Aqui está a essência do ESG.
Porque aqui eu já comecei, então, a olhar assim, estou gerando resultado e mantenho. No segundo, que é proteger o valor, eu começo a ter usar a parte técnica, gestão de riscos, que aí eu olho como é que meu negócio não é impactado. Então, é como é que eu protejo esse valor gerado. E eu tenho aqui o olhar já como é que eu protejo, então, a parte externa envolvida, onde minha empresa está envolvida. Uhum. Aí o ESG ele começa a fazer parte. E à medida que a empresa ela começa a praticar isso, ela vai pegando gostinho. E isso vai gerando um valor incremental ao negócio. Porque as pessoas em volta vão começar a perceber. E você vai começar a identificar oportunidades competitivas que o mesmo cara que está do seu lado, que também é pequeno, não tem. Uhum. Pronto, você já sai na frente. Sim. Se uma média e grande empresa precisa de um serviço que tem várias pequenas empresas que podem fornecer, aqueles que têm essas práticas vão sair na frente. Uhum. Sim. Então o ESG ele não é algo não é um bicho-papão, só que é algo que, começando pelo G ali, o dono de uma empresa ele tem que estar com a cabeça para isso. Vamos pegar a partir desse ponto, vamos trazer para a bola do como, né? Porque a gente está infestado de o quês, né? O que fazer? Faz isso, faz aquilo, tá? Mas como uma empresa de pequeno e médio porte pode começar a introjetar na sua prática rotineira do dia a dia, nos seus processos, na sua cultura, a cultura do ESG? Então já vou pular aqui, por favor, para a produção colocar o último slide. Então, acho ótimo. Você já percebeu que a gente não segue sequência de nada. É o terceiro aqui, mesmo, tá certo. É o terceiro. A gente não segue sequência de nada. Tudo bem, vamos lá. A ideia é essa mesmo. Olha, então, esse daqui é um mapa que explica muito bem o como. Legal. E aí a gente vai desmistificar essa história do ESG para todo mundo aqui, o que vale ou não. Então, primeira coisa, como eu falei, ética, compliance, que é você estar de acordo com as regras, isso é indiscutível. Isso é independente do porte. Agora, vamos começar ali. Eu estou chamando aqui, essa parte de gestão tem muita letrinha, né? Tem. Então, eu criei a minha aqui, que é o IPC, que é um bloco de identificação, priorização e comunicação. Vamos por partes aqui. Então, identificação, o que é? Primeiro, a empresa ela tem que conseguir identificar quais são as partes interessadas. No seu negócio. No seu negócio. Ok. Nome muito bonito, né? Vamos para a parte prática. Eu abri minha empresa. O primeiro ponto é, quem que vai se interessar por isso? Uhum. É a primeira identificação. Então, aqui nesse mapa de calor que eu montei, uma microempresa, ela tem que ter isso de uma complexidade mais simples, que é para quem que eu vou vender. Sim. Quem que é o público que eu vou vender? Agora, uma pequena e média empresa, ela já começa a falar o seguinte, peraí, além de para quem que eu vou vender, com quem mais eu tenho que me relacionar aqui? Eu vou ter uma rede de fornecedores, que aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Ou eu vou lá comprar, como é que vai ser essa interação? Então, já vai ficando um pouquinho mais complexo. E aí, claro, que uma empresa de grande porte, né? Que eu estou falando de porte é por faturamento, tá? Estou usando um critério do BNDES, pelo faturamento. Então, uma grande empresa, aí sim, ela já tem que se relacionar com reguladores, tem sim as práticas setoriais com que ele tem que se comunicar, com ONGs, com bancos, e aí surgem os tal dos reports. Mas então, as partes interessadas de uma grande empresa já muda muito. Sim. Então, por isso que nesse mapa de calor, uma microempresa, o que ela tem que tomar esse cuidado? É isso. Com quem que eu vou, para quem que eu vou fazer negócio? Esse é o primeiro ponto. Eu vou primeiro, então, falar... Vocês preferem que eu fale da micro, da média, ou a gente vai falando por blocos? O que vocês preferem? Olha, Flávio... Acho que por blocos, vai né? por bloco, acho que vai por por blocos. bloco. Acho que é bastante interessante essa tua visão, que deu uma visão de como a micro e a pequena identificam. Isso. E tem um nível de complexidade aí, mas é um nível de complexidade menor. Para chegar até a grande, que tem... o mapa de calor mesmo, né? É o mapa de calor. É o mapa de calor. Que é uma empresa aberta, SA, e que tem que emitir todos os relatórios periódicos sobre a sua atuação em todos esses setores. Né? Então, a identificação, ela vai ser, então, identificar quais são as partes interessadas. Qual que é a segunda identificação? Quais são os temas mais relevantes que têm a ver com o meu negócio? Por que tipo de tema? Se o meu negócio, se é uma empresa de tecnologia, o meio ambiente vai ser não vai ser tão relevante quanto a parte social, por exemplo. Então, de acordo com o tipo de negócio, os temas socioambientais eles tendem a ser mais relevantes. Então, para uma microempresa, eu estou falando assim, olha, ainda não precisa se preocupar com os temas relevantes. Vale ter no radar, mas ainda não é o principal. Estou falando como que uma empresa ela tem que se comportar para uma jornada ESG. Então, para fazer esse exercício, eu imaginei assim, se eu fosse abrir uma empresa hoje, o que seria vital para o negócio?
Porque o ESG ele tem que ser vital, ele tem que ajudar na condução do crescimento da empresa. Exato, para ela cumprir a sua missão como organização, né? É isso. E, infelizmente, infelizmente é a palavra forte, mas uma grande empresa raramente vai conseguir ter um negócio com a micro por conta da necessidade de ter pontos a serem atendidos. Sim. Então, o que a gente está fazendo com esse bate-papo é fazer com que como é que a micro se prepara para conseguir atender uma grande, ou até dela se tornar grande, uma empresa de grande porte. Para conseguir evoluir. Isso. Agora, por outro lado, então, os temas que eu estou falando que eles variam, mas qual que é o terceiro ponto que eu coloco na identificação? Quais são os processos que são relacionados àquele tema? Aí entra o mapeamento de processos. Então, imagina só, alguém que abriu a empresa hoje, eu já vou falar para ele, você tem que mapear os processos, saber os temas? Não. Só que, minimamente, é um outro ponto que eu coloco aqui, que é saber identificar quais são os indicadores do seu negócio. E indicador é o mais básico para uma empresa que abre, que é quanto que eu faturo? Faturamento é um indicador. Principal. Não vou falar para ele, você tem que medir o turnover, o percentual de diversidade da sua empresa. Não. Para uma microempresa, não. Mas, de novo, a partir do momento que se torna uma pequena, média empresa, já são temas para ficar no radar. Sim. Então, esse mapa de calor aqui, ele serve para situar o empresário como é que ele tem que se portar. E o mais importante que eu vejo aqui, já indo para um segundo nível, é o que ele pode se preparar hoje para já ser visto como o próximo segmento. Então, não é porque eu sou microempresa que eu preciso me portar como micro. Sim, aqui tem uma questão muito mais didática também, né? Assim, para que as pessoas possam entender, né? Isso. Mas nada impede de pular estágios, né? De jeito algum. Ainda mais depende muito da ambição, né, do dono da empresa. Exato. O público-alvo, por exemplo, o meu produto é um público que conversa e que valoriza a prática da sustentabilidade, diversidade, etc, etc. Sim. Então, o cara que é pequeno, ele já tem que nascer com isso. É isso. Não é? É isso. Mais do que nunca. É isso. Então, a identificação é com quem que eu me relaciono, quais são os temas que meu negócio afeta, quais são os processos do meu negócio que estão associados a esse tema, os indicadores, e o último, que é a parte de gestão de riscos. Que é como é que eu faço para me antecipar o negócio a possíveis pontos que podem prejudicar o meu negócio. Então, é isso que a gente coloca aqui como a parte de identificação. E a priorização, ela é exatamente... Porque, olha só, quando eu fiz um mapa de materialidade, tem 29 temas, mais ou menos, ao todo. Pegando a parte social, ambiental e de governança. Não tem como o empresário ele pegar todo o seu dinheiro e falar, tá bom, vou priorizar tudo. Quem prioriza tudo não prioriza nada. Vai faltar dinheiro para pagar as contas. Exatamente. Né? Então, a priorização vai ajudar exatamente a empresa. Para onde que ela vai? A priorização, então, é dado que eu identifiquei lá todas as minhas partes interessadas, com quem que eu vou me comunicar primeiro? Por relevância, por seu tipo de público, enfim. Outro ponto, né? Aí sim, nesse segundo bloco, em resumo, é por onde eu começo. É simples assim. O que eu gostaria de destacar nesse bloco de priorização é o que eu falo da ação mesmo. Por quê? Eu tenho 3 tipos de ações. Eu tenho ações quick wins, que são mais simples. Ganhos rápidos ali. É isso. É o ver e agir mesmo. Né? Então, o cara que tem o negócio dele, ele vê que, poxa, eu vejo que toda quarta-feira vem um público assim, ele já toma ação já para gerar valor. Para atender esse público, pronto. Exato. Agora, por outro lado, eu tenho ações que são de média complexidade. Vamos falar a parte clássica lá do 5W2H, fazer um plano de ação. E que, de repente, esse microempresário também pode se propor a isso, está tudo certo. Né? Sim. Mas, respeitando o porte da empresa, então a média complexidade ela vai fazer parte a partir de um porte de empresa de faturamento. E aí eu tenho, sim, ações estruturais que elas tendem a ser muito mais usuais. E olha só, a grande empresa, ela está em todas. Ela tem que fazer tudo. Ela está em todas. O que fala esse mapa de calor? É o nível de complexidade das ferramentas. Então, quanto mais claro ali, é recomendável uma complexidade não muito alta. E o azul escuro, aí sim, é obrigatório ter um certo grau de complexidade, senão não vai surtir efeito. Sim. Então, isso para a priorização. E, por último, a comunicação. Então, a comunicação, vamos falar de uma microempresa, é ter o gestão à vista ali. Os envolvidos saberem como é que está o resultado, né, para você engajar as pessoas da empresa.
Por outro lado, eu começo a ter também uma obrigação de comunicar isso para a sociedade onde é que eu estou. Então, lembra que a gente falou do raio, né? Uhum. Então, se eu tô... Mas para eu comunicar, e aí vamos tomar um cuidado só, que não é fazer qualquer coisa e sair comunicando. Tudo tem que ter mensuração, né? O quanto que eu melhorei, eu reduzi nível de resíduo, lixo que eu estou jogando fora. Tá e bom. quem que determina onde esses índices, onde eu estou, para onde fui? É a própria empresa que divulga ou precisa ter um órgão externo que seja isento e certificado para fazer essa... Na verdade, sim. Como funciona? Vamos falar de empresas de grande porte. É recomendável que auditorias externas façam essa avaliação. Agora, vamos falar para o microempreendedor ali. Ele mesmo consegue determinar o seguinte: olha, hoje eu tenho 0% de diversidade na minha empresa. Todas as pessoas aqui não tenho, né, PCD e tudo mais, não, mas eu quero ter. Então, ele tem um primeiro levantamento. E aí, no ano seguinte, ele mudou o quadro, ele pode determinar isso. Uhum. E aí, vamos falar que são indicadores mais simples de serem mensurados, né? Eu não vou falar para o microempreendedor que ele tem que fazer um inventário de carbono na cadeia dele. Não tem como assim. Tem como ter, mas é um custo muito alto. Ele vai ter que contratar auditorias externas. O resultado dele não comporta esse custo. Né? E até o conhecimento técnico. Então, ele tem que preparar uma estrutura para fazer esse levantamento, para fazer o monitoramento. Sim. Eu quero deixar muito claro que não estamos falando que não deve fazer. Mas a gente tem que respeitar o nível de maturidade de cada negócio. Claro. Então, quando a gente fala hoje, né, que se fala muito de pegada de carbono, diversidade e inclusão, são temas meio que mandatórios para qualquer negócio. Mas aqui é justamente assim, eu tenho que primeiro ajudar o negócio a gerar o seu valor para aí sim conduzir ele nessa jornada, né? Uhum. E como, pensando de novo nos comos, né? Como o pequeno e médio, pensando agora do ponto de vista do resultado, né, Renato? Uhum. Que é uma coisa que é uma preocupação nossa diária, né? Nós, como consultores, a gente é chamado para resolver problemas, para ajudar a empresa a crescer. Para melhorar o desempenho da empresa, para ajudar a crescer, tomar decisões melhores. Né? Nós estamos com um propósito muito claro, que é melhorar a vida das empresas. Né? Então, uma pergunta que vem recorrentemente, no caso do ESG, como a empresa pode ganhar dinheiro mantendo as boas práticas? Essa eu sei que é a pergunta de bilhão, não é nem de milhão, né? Mas eu queria que você vestisse assim realmente a pele lá do pequeno e médio que está nos ouvindo e eu tenho certeza que eles, nesse momento, eles estão com essa dúvida. Quanto que o ESG ele impacta, me ajuda a ganhar resultado? Exato. Né? Como eu faço para eu poder, puxa vida, eu respeitar todas as regulamentações? Porque também não é só uma questão que vem de fora, né, como você falou, né? Não é só uma coisa do ponto de vista a lei, é também disso. Mas tem uma coisa que vem de dentro, né? Como eu posso, de coração, ajudar a sociedade, né, Flávio? Como, de coração, eu posso ajudar a ser sustentável, né? Então, vamos lá. Essa bola de... Essa perguntinha... Essa pergunta fácil, né? Essa pergunta fácil. Essa daí se caprichar, né? Pensando aqui... Rapidamente, a primeira, vamos falar. Me desculpem a viagem, viu? Mas a ideia vai ser essa daí. No DRE, a primeira linha é receita. Receita bruta. Que é o quanto que uma empresa vende. Quando as vendas de uma empresa, não estou falando de preço, de parte tributária, nada, mas quando o volume de vendas de uma empresa cai, um dos motivos é que ela não está atendendo às necessidades da sociedade onde ela está. Então, o primeiro sinal de que uma empresa ela não está com as práticas ali mais azeitadas do ESG é na mensuração da receita. Esse é o ponto de partida. Como é que faz com que o microempresário, então, ele comece a gerar valor através das práticas ESG? Eu entendi. Você está dizendo assim, ele não está obtendo a receita na qual a função social da emprsa tem, Exato. Que é gerar, produzir receita e devolver. Não é isso que você está falando? É isso. Sim. Tá. É isso. Okay. E aí ele começa a ver o seguinte, peraí, se meu volume de vendas caiu, alguma coisa eu estou deixando de alguma satisfação da sociedade eu já não estou. Algum valor eu estou deixando de entregar, né? Uhum. Por quê? Quando eu tenho concorrentes no mesmo bairro, vamos pensar pequeno mesmo, pequeno assim, vamos pensar simples, né? Eu tenho 3 padarias num bairro. O que vai fazer um cliente comprar em uma e em outra? Uhum. Se a padaria B ela começou a ter um tipo de pão que agradasse mais, pronto.
a um preço ali similar, naturalmente eu vou perder volume. Eu sou dono da padaria A, vou perder volume de vendas. Então, eu vou falar assim, o ponto de partida do ESG já é por aí já. É eu saber o quanto que eu estou agregando para onde eu estou e quanto que isso é percebido por onde eu estou. Isso pode ser percebido, Luiz, do ponto de vista de atendimento, da qualidade do produto. Ou se eu tenho práticas que são percebidas pelos clientes e por pessoas ao redor da minha padaria. Sim, um nível de serviço, né? Não é só produto ou preço, nível de serviço, entre outras, né? E olha que ponto que a gente pode chegar. De repente, essa padaria ela pode ter ali um volume X que ela vai doar para a creche local. Isso sendo conhecido pelos pais, né, dos Ou ele vai treinar uma pessoa em uma situação econômica né, gera emprego, frágil, vai gerar emprego. Vai qualificar. Vai qualificar. Isso que a gente está falando é ESG na essência. Na essência. O que acontece hoje, e aí eu entendo que sim é uma questão de formação, mas aí, por isso que eu estou aqui, por isso que nós estamos discutindo aqui, para dar formação também para as pessoas. É de não eu sei que normalmente quem abre um negócio, né, o empreendedor tem que sobreviver. Sim. Não é fácil, né? A gente está falando de sobrevivência com todas essas questões. Mas se ele abrir esse negócio, que ele tem que sobreviver, mas ele ampliando a visão dele para essas questões, a sobrevivência vem naturalmente. Agora, quando ele pensa primeiro em como é que eu me beneficio, como é que eu lucro aqui, mas eu não estou ajudando o próximo... Você está dizendo o seguinte, não é vender a qualquer custo. Não. Nunca. É vender baseado na minha missão como empresa, aquele papel que eu tenho dentro da sociedade e, evidentemente, que a partir dessas boas práticas eu quero sim obter lucro. Né? Ninguém está dizendo que, né, nós nos tornaremos uma empresa, uma ONG, que nós não temos aqui uma missão de gerar receita ou gerar lucro para os sócios, não é nada disso que a gente está falando, né, Renato? Sim. Nós estamos falando disso também, mas como eu posso ser de uma forma correta atender esses desafios. Né? É isso. E aí você fala, não é vender a qualquer custo, e eu pensando aqui, é vender a todo valor. Que legal. É diferente. Porque aí você vai olhar o seu negócio e fala, tá bom, eu tenho aqui então um negócio para vender roupa. Eu estou usando exemplos muito simples. Porque sim, a padaria, a loja de roupa, muito legal. De repente, todo ano nós vemos ali campanhas do agasalho, né? Que... Poxa, peraí, eu tenho algum negócio que está encalhado no meu estoque há muito tempo, eu não consigo. Será que eu não consigo doar isso para algum lugar? E tudo isso você consegue mensurar. Esse que é o grande ponto. Então, claro que num primeiro momento você pode fazer isso sem a preocupação de mensurar, mas a partir do momento que você quiser comunicar isso, aí a mensuração ela se faz... Da medida, né? Precisa da medida, obrigatória, claro. Você tem que saber quantas pessoas você está atingindo, quantos quilos de pães você doou para creche tal no ano tal. O lixo que você descarta, você tem responsabilidade sobre ele. Exato, sim. Exato. É uma infinidade de negócios, mas de novo, eu percebo que essa história toda do ESG, eu tenho uma linha do tempo para mim que ela é muito clara, que quando você olha não sou professor de história, imagina consultor fazendo isso daí, mas quando você olha desde a parte lá da Revolução Industrial, você vê uma evolução nos negócios. Quando você vai estudar um pouquinho sobre a evolução no meio ambiente e social, esses dois universos em nenhum momento eles se comunicaram tão forte. Então hoje o que a gente está sentindo é justamente essa deficiência de ensinar para o microempreendedor ou para o grande empresário como que ele unifica esses dois mundos. Mas, de novo, quando você tem a sua empresa e você olha para ela e fala assim, tá bom, eu atendo pessoas, como é que eu faço para me comunicar melhor com essas pessoas? Ou quando eu dou orientação para os meus colaboradores, que a liderança é muito importante disso, mas quando eu falo para eles, olha, vocês têm que vender mais, não. Como é que você vai fazer para você ter fazer o melhor pão daquela região? Sim. Como é que você faz para atender da melhor forma o seu cliente? Isso eu estou falando, uma rede de fast food num bairro, ela pode ter essa melhor prática. Que hoje a gente fala muito de automação, né, de inovação tecnológica, mas a parte humana ela vai continuar sendo essencial em qualquer negócio. Para os principais públicos, né? Tanto para o seu cliente do negócio pequeno, do negócio médio, quanto para os seus colaboradores. Né? Em um dos episódios anteriores aqui do nosso 360 Varejo Cast, a gente estava falando sobre atendimento ao cliente, a gente estava falando sobre construção de marca empregadora também, né? O quanto você atender o cliente, você precisa primeiro atender o teu público interno também, né? Cuidar das tuas pessoas, né? Porque são elas que
atendem os clientes. Então, a gente estava falando de um exemplo de um grande varejista que atende público A, mas que não se preocupou em momento nenhum com o cuidado com as vendedoras dele, com as atendentes dele, né? Por quê? Porque o paradigma anterior do varejo sempre foi, puxa, eu vou abrir loja, puxa, tem que ter a maior área de venda possível. Onde você vai colocar o vestiário do funcionário? Aonde der. Aonde der, né? Sempre foi essa a preocupação do varejista. O funcionário vai ter um lugar para comer, vai ter um refeitório e tal. A gente coloca uma mesa lá do jeito que dá. Né? Ou não vai ter. O metro quadrado aqui para eu atender o público A nesse bairro. A gente está falando aqui da cidade de São Paulo, né? A gente grava no bairro de Moema, né? Então o empresário que vê lá, puxa, aluguei um imóvel em Moema, vou transformar tudo em área de venda, porque o imóvel em Moema é caro. Né? Como é que eu vou dar 10 metros para o meu funcionário almoçar? Não, eu preciso vender. Né? Então o paradigma anterior era esse. Né? Mas aí você vê a falta de cuidado com as suas pessoas. Então, na realidade, se você não começou o seu negócio pequeno e depois se tornou médio e vai se tornar grande, etc. Se você não começou direito, né, você não vai ser ESG nunca, o seu negócio não vai gerar valor de forma contínua e crescente, nem você não vai exercer o teu papel na sociedade. Né? Então, esses olhares, né, que no paradigma anterior nós não tínhamos como varejistas, o varejo precisa ter a partir de agora, né? Eu tenho uma loja muito pequena no shopping aqui, tá, tudo bem. Então, qual é a estrutura que você vai criar para a tua vendedora? Mas eu só tenho 2 vendedoras aqui na minha loja de shopping. Perfeito. Então, de que forma que o teu negócio vai gerar resultado para você pagar um salário de mercado justo, para você dar um benefício de alimentação e para você fazer com que a vida de trabalho do teu colaborador, da tua colaboradora, seja uma vida que ele pense em indicar um parente dele para trabalhar na tua empresa. Exatamente, né? exato. É um indicador. Né? Quanto mais gente você tem indicado pelo teu funcionário para trabalhar com você, puxa, o meu funcionário quer que o filho dela trabalhe comigo. Né? Alguma coisa direito eu estou fazendo. Né? Porque ela está indicando uma pessoa da família dela para vir trabalhar comigo. Né? Então, é um indicador. Esse case que o Renato comentou, o Flávio conhece, né, Flávio? Porque era uma empresa de segmento de classe alta e a gente trouxe aqui, né, a diretora que descobriu que as vendedoras comiam no banheiro. Era o único espaço disponível para aquelas pessoas se alimentarem. Então é a total antítese da governança. Né? O que a gente fica pensando nesse sentido, aí estamos aqui falando de SG, de ferramentas, né, processo. Na verdade, é a essência. Eu estou muito pensativo vocês dando esses exemplos, que é a essência de qualquer negócio. Poxa, como é que eu vou querer vender mais se eu não estou tratando bem meu colaborador? E como você falou, Renato, aí ele traz. Se essa pessoa ela indica alguém para trabalhar, com certeza ela vai indicar pessoas para consumir ali também. Sim, certamente. Exato. É por isso que tem negócio que hoje nós evoluímos muito em ferramentas. Desde a época ali do ciclo da qualidade total no Brasil, né? PDCA para todo lado. Mas a essência do negócio, ela não mudou ao longo dos anos. E ela não deveria mudar. Então, o que é essa essência? É como é que eu faço para tratar melhor o meu colaborador, de me comunicar melhor. E outra, essa parte do ESG não é nada difícil, mas é uma jornada. Sim. Então, nós estamos aqui falando para possíveis empreendedores, né? Sim. Mas nós temos que também ter o olhar seguinte: formar os empreendedores para que eles formem os seus colaboradores. Para que eles formem a sociedade, porque nós temos que ensinar a sociedade a consumir de empresas responsáveis. Exato, porque nós somos, antes de tudo, nós somos consumidores também. Sim. Exato. Né? É você treinar a sua empresa, treinar seus colaboradores, está treinando essas pessoas também enquanto consumidoras, né? Ter um olhar diferente. Né? Isso. E Flávio, nós temos mais um slide, hein? Nós temos um slide. Vamos colocar vamos aqui. Vamos usá-lo porque tem coisa boa aqui. Isso. Ele até... Aí a pergunta, né? Por que implementar as práticas ESG? Então aqui eu trago... Para quem ainda tem dúvida se vale a pena ou não implementar ESG, né? Então, explicando por partes, né? Alavancas econômico-financeiras. O que é isso? Então vamos olhar agora a empresa, independente do tamanho dela, do ponto de vista financeiro e de produtividade. Então, primeiro nós já até falamos ali que é o aumento na receita, né? Então, uma empresa que ela
tem as suas práticas bem consolidadas no SD, ela vai atrair sim mais negócios. Não tem dúvida. Ah, mas o meu concorrente ele tem práticas de sonegação, ele consegue vender mais barato. A conta vem. Sim. O risco que ele está passando é muito grande. Vamos usar o teu exemplo da padaria, né? As 3 padarias do bairro lá estão brigando. O setor eu conheço um pouquinho. Aí as 3 padarias estão brigando pelo cliente e tal, etc. Estão competindo ali. Aí o português da padaria pode vir falar: ah, mas Renato, Flávio ou Luiz, apareceu um menino de bicicleta aqui que vende o pão pela metade do preço, né? Qual é a resposta que a gente tem que dar para esse português? Olha, aí você tem que conhecer muito bem sua concorrência também. Exato. De falar o seguinte... Se está concorrendo com a bicicleta, aí nós temos um problema, né? Na origem, né? Exatamente, mas é deixar claro, e é por isso que a comunicação é importante. Porque o cliente ele nunca compra pelo preço, ele compra pelo valor. Então, se você comunica que seus ingredientes são da melhor qualidade, que você é uma empresa, vamos falar assim, a Anvisa pode passar ali tranquilamente que você não vai ter risco, que você está empregando a maior parte. Você comunica isso para os seus clientes, isso naturalmente vai se resolver. Quando você não se comunica, você está se colocando no mesmo patamar dos outros. E eu diria até, inclusive, se o menino da bicicleta está conseguindo vender um tipo de pão na frente da tua padaria, e tem cliente para isso, tem algum cliente ali que você não está conseguindo atender com um tipo de produto num nível de preço menor. Então você vai precisar trabalhar com o teu pessoal, com o teu padeiro, com o teu confeiteiro. A gente precisa criar um produto aqui que seja mais barato, que a gente atenda quem está comprando na bicicleta. Renato, mas você falou uma coisa, pensando aqui, de repente também, o atendimento dessa pessoa da padaria, ele é tão diferenciado que ele não precisa do tamanho da estrutura de uma padaria para atender os clientes. Aí é pior ainda, porque você está correndo mais isso. Você criou um monstro de estrutura e você não está conseguindo fazer o básico. Exato. A ponto de uma pessoa em cima da bicicleta conseguir vender mais. Muito bem observado. Então tem que tomar, assim, é um cuidado. E essa pessoa não é nenhum Silvio Santos, que era um fenômeno como camelô. Essa pessoa só está na bicicleta. Então vale avaliar os dois pontos, do ponto de vista de custo e de atendimento. Claro. E aqui, então, o impacto na receita é esse, né? É quando, se eu tenho um impacto positivo, se eu estou gerando esse impacto positivo, estou me posicionando dessa forma, eu começo a olhar como oportunidade toda essa prática. Claro. Por outro lado, se eu não tenho isso, eu começo a perder clientes. Porque meu concorrente está fazendo. Então, aí o ESG ele é visto muito mais um ponto de partida de riscos. Então, aqui eu coloco o nível de prática ESG. Então, quanto menos eu faço, mais risco eu corro. Quanto mais eu pratico, aí eu já começo a ver meu negócio como mais oportunidade. Atrativo eu fico. Eu não preciso me preocupar. Ah, não, mas e se tiver um cara da bicicleta? E se abrir um concorrente? Eu estou com as melhores práticas, eu estou seguro aqui. Eu estou me comunicando aqui, o pessoal... Isso é que vai consolidando uma empresa. Eu brinco que o que muda entre o risco e a oportunidade, né, é a mesma coisa que a diferença do antídoto para o veneno, que é a dose. Sim. Então, tem empresas que nem fazem, mas se comunicam tanto de SD que nem não pratica nada. Pronto, aí é overdose ainda. Né? Aí é overdose. O discurso é lindo, mas a prática... E temos alguns casos, não vamos aqui chover no molhado, né? Mas temos muitos casos. Então, o primeiro pilar aqui econômico-financeiro é a parte então da receita. O segundo é a redução de custos. Quando você tem práticas ESG, você tem que repensar quais são os insumos mais apropriados para a sua cadeia e de impacto ao meio ambiente. Peraí, como você falou, Luiz, eu tenho fornecedores locais que eu posso contribuir aqui, que de repente não vai colocar um custo de uma grande cadeia, né? Então, ele também me ajuda na melhor utilização dos insumos e também a insumos mais baratos. Por outro lado, se eu não faço isso, né, se eu uso a energia que não é mais a fotovoltaica, é a tradicional, se eu descarto ali, uso irregularmente qualquer insumo, eu vou estar correndo mais risco, o meu custo vai ser maior. Se eu contrato gente que mora mais perto do meu negócio, o meu custo pode diminuir. Mais um ponto. Né? Então, essa do ponto de vista de custos. O terceiro ponto aqui da alavanca é o aumento de produtividade, porque aí você começa a formar pessoas que fazem parte de um todo. É o engajamento do time. E pessoas engajadas, pode ter certeza, não vai ter aquela quantidade de atestados que o pessoal se queixa, e a gente sabe que o pessoal se queixa muito disso. Porque o colaborador vai ficar feliz de fazer parte dali, ele não vai ter motivos para não. Eu presenciei um caso aqui, para não citar empresas, que tiveram pessoas que tiveram tido aumento e estavam tristes no dia que eu estava lá no cliente. E eu fui perguntar, fui entender o que tinha acontecido. E a gerente delas tinha sido
desligadas. As pessoas eram tão conectadas a gerente que o aumento de salário não fazia diferença naquele momento. Então, para mim, ficou tão gritante que você só pagar mais seu colaborador não quer dizer que você está tendo os maiores talentos. Agora, se você formá-los, né? Mostrar para eles o porquê que é importante o trabalho dele. E, claro, não é para ele ficar ali como para sempre, não. Mas dá uma oportunidade, inclusive preparar ele para um outro negócio. Se de repente você quer ser sempre uma microempresa e preparar seu colaborador para o mercado, você já está fazendo um ótimo negócio. A empresa tem muito de escola, papel, né? A empresa tem muito de escola. Não só a escola da profissão em si, da né? profissão, mas a escola de atitude, vida, né? De vida. É uma referência, sem dúvida. Quando você está numa empresa, você está ampliando aquilo que você aprendeu em casa. Então, aí entra o papel do líder, né? A gente volta lá no início. E né? muitas vezes, infelizmente, né, nós vivemos num país de estrutura educacional, infelizmente, ruim. Né? Que nós, como sociedade, temos que cobrar por melhorias do poder público nesse sentido. Mas muitas vezes a empresa é o local onde aquele profissional, um jovem aprendiz, por exemplo, vai aprender a fazer os seus primeiros cálculos. O Flávio falou aqui, qual é a primeira linha do DRE? É a receita. Sim. Muitas vezes você vai ensinar o teu colaborador a ler um DRE, porque ele se formou no ensino médio, eventualmente está até fazendo uma faculdade de administração, mas ele ainda não sabe, porque tem uma série de deficiência no ensino hoje no Brasil. Então, muitas vezes, a empresa é o local onde ele vai aprender muita coisa, que ele vai levar tanto para o crescimento dele dentro da empresa, quanto para a sociedade de maneira geral. A questão do desperdício, né? Exato. Então, como você economizar num determinado insumo, como você ter cuidado, sei lá, de usar um produto de limpeza em excesso, são as pequenas práticas do dia a dia. Se você tem dentro de casa uma liderança, né, o dono da empresa, a dona da empresa, se você tiver isso na essência, isso vai ser transmitido para essas pessoas que estão dentro da sua empresa. Certamente, e automaticamente essas pessoas vão devolver para dentro das suas famílias, né, Perfeito. Flávio? Podem ter certeza que não para por ali, porque eles vão levar isso adiante. Sim. Inclusive em outras empresas que eles possam participar. Não é algo que você... não tem importância. Tem um livro que eu recomendo muito, chama The Natural Step, né, que é uma revolução silenciosa que começou na Suécia, na verdade, dos impactos do meio ambiente. E, na verdade, o que nós precisamos aqui, a gente está falando de ESG, tem muita postagem sobre isso hoje, tem muita gente complicando uma coisa que não é tão complicada, da forma como implementar. Eu já fico aqui à disposição de vocês, de qualquer um que queira entrar mais no detalhe do como, né? Mas o que a gente tem que partir do princípio é a liderança. O papel fundamental da empresa é de formar os colaboradores e a sociedade do quanto que é importante isso. E é o que vocês falaram. Imagina que o colaborador está ali, é incentivar ele o estudo, é incentivar a pegar o que ele está estudando e trazer para a empresa. Aquela conta de mais ali, com certeza vai ser aplicada. Né? Cria ali uma meta ali para acompanhar ele e fala, olha, agora vamos lá, quanto que está faltando? Pronto, é mais e menos. Sim. Então, é uma responsabilidade, está aqui, aumento de produtividade. A produtividade nessa retenção já é mais que conhecido que é muito mais caro para uma empresa ter que buscar talentos do que em reter e formar. Então, o aumento de produtividade é uma terceira alavanca que eu acredito que seja muito importante. A quarta é a adequação regulatória, que na verdade a adequação é você estar aqui na linha tênue. Você não está correndo risco porque você está atendendo tudo, mas você também não está capturando oportunidades. E que oportunidades são essas? Por exemplo, a partir do momento que você já tem uma Se série qualifica, né? você já tem uma série de benfeitorias que você pode fazer em um determinado lugar, você já pode usar de argumento para negociar, você implantar uma fábrica num lugar, você expandir essa operação para aquele lugar, porque a prefeitura ali do local vai falar, opa, por que não? Se a empresa do Luiz vem aqui, gera emprego, vai gerar renda, eu também vou me beneficiar porque eu vou arrecadar. Por que não? Então, o atendimento regulatório ele dá essa oportunidade para as empresas também. Né? Por outro lado, se eu não estou aderente a muitas coisas, eu estou correndo muito mais risco. Certamente. Sobre multa, sobre impossibilidade de gerar negócio. Fiz um trabalho falando de gestão de riscos que era para aquela linha de crédito para microempreendedores, né? Do microcrédito. A essência é fantástica, né? Você está ajudando pessoas ali de baixa renda a terem um primeiro contato com o sistema bancário e tudo mais. Só que, do ponto de vista regulatório, a empresa não cumpriu uma série de exigibilidades. De pré-requisitos, né? E qual que é o problema disso? Aí é a história do ESG ele ser como um todo e não uma parte. Apesar de ser um produto que ele gera benefício para a sociedade, mas não estava tendo de forma regulatória.
Então o regulador, do ponto de vista, ele fala assim, opa, você não vai poder operar não. Tudo bem, que está tudo lindo e tal, mas não está atendendo o básico. Então esse que é o cuidado que tem que ter do ponto de vista de risco quando a gente fala da parte regulatória. Né? E o último aqui é a maior rentabilidade, porque quando você tem claro quais são os principais temas, quem que você tem maior relevância, né? E para quê, você consegue direcionar melhor seus recursos. Você tem investimentos muito mais direcionados, você não tem mais tentativa e erro. Às vezes você está com um investimento muito focado em aumentar a produtividade e está deixando pontos de maior relevância onde as pessoas até pagariam mais pelo seu negócio, porque você não está investindo nisso. Sim. Então esse é o último ponto ali de maior rentabilidade. E aí sim, aqui embaixo são os principais interessados, né? Os fornecedores, transportadora, cliente, que é toda a cadeia de valor de uma empresa. Então é com isso que as práticas ESG elas dão base para o negócio, né? Olha, eu estou muitíssimo satisfeito. Eu Sim. acho que espero que os nossos seguidores, o nosso público que nos assiste, quem nos acompanha, espero também que tenham ficado satisfeitos, porque eu acho que a gente começou aqui com uma missão que é desmistificar, é o famoso entenda de uma vez por todas, né? Eu acho que a gente trouxe coisas muito legais, né? A gente tentou tirar dessa nuvem, né, que foi colocada a ESG, de que primeiro é só para um tema para grandes empresas. A gente também trouxe que não é só uma questão de abraçar a árvore, né? Sim, não é sim. abraçar a árvore, é Longe muito disso. mais do que isso, muito né? mais. E mais do que nunca, a importância e a essência pela qual as empresas existem. As empresas, elas existem para ter um papel de contribuição, sim, com os sócios, mas também com a sociedade. Né? E a partir desse entendimento, é sim possível as empresas obter lucro. Afinal de contas, elas estão aí para isso, né, Renato? Exatamente. Acho que nós conseguimos dar, o Flávio principalmente, né, muitos exemplos, né, do como uma empresa, seja ela de qual porte, né, pode olhar para essa sigla ESG e pode identificar as práticas que ela já faz corretamente, as práticas que ela precisa melhorar, as práticas que ela precisa olhar com mais atenção, etc. Né? Então, você, varejista, que nos acompanha, depois do final do nosso episódio, dá uma olhadinha para dentro da tua empresa, né? Vê o que você está fazendo, né? Vê o que você está fazendo direito. Poxa, como é que eu estou contratando? Como é que eu estou entrevistando? Como é que eu lido com os meus funcionários, os meus colaboradores? Como que eu descarto lixo? Como que eu descarto lixo? Como que eu seleciono Exatamente. meus fornecedores, né? Qual é o meu relacionamento com os fornecedores? Quem é meu público-alvo? Porque não é só um assunto... Minha venda está aumentando ou não? Isso. Né? Quem é o meu público-alvo? Eu estou entregando valor? Não estou? entregando. Né? Vou aqui até dar ouro pro bandido aqui, para olhar para o concorrente diferente. Não olha só o preço que o concorrente está praticando. Olha o seguinte, peraí, como é que eles atendem os clientes? Peraí, que tipo de produto que está sendo feito, está sendo vendido aqui? Olha isso e depois volta para fazer a lição de casa. Peraí, o que eu posso fazer agora diferente do meu concorrente? Ô Flávio, como que as pessoas te acham? Bom, eu estou no LinkedIn como Flávio Grimberg. Nosso sobrenome não ajuda, né? GRIMBRG. Então, no LinkedIn é a plataforma que eu sou mais ativo. Tem o meu Instagram também, que é Flávio Grimberg, então tudo igual. E eu fico de verdade à disposição para conversar sobre o tema, para a gente explorar muito mais o como. A gente está falando muito sobre propósito, né? A palavra da moda. E o propósito é fazer com que as empresas façam a diferença na vida das pessoas com boas práticas. Esse que é o grande ponto. Então, fico aqui à disposição de vocês. Agradeço demais pelo bate-papo. Aprendi demais, porque cada vez que a gente conversa sobre o tema, a gente aprende muito, né? Claro. Reflexões. Muito legal, Flávio. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer revê-lo, tá? Eu tenho certeza, não só espero, mas eu tenho certeza que vocês também aí que estão nos assistindo, nos ouvindo nas plataformas de vídeo, de áudio, espero realmente que tenham gostado. E mais uma vez, peço aqui que cliquem naquele sininho, chamem... Façam o que é certo. Cliquem no sininho, cliquem, compartilhem com as suas redes, né? Espalhem para os seus amigos e assim por diante. É isso aí, meus queridos amigos e amigas varejistas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.